Aleluia, Deus seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos, meus amados. Nosso primeiro para sempre do ano. Antes de você se assentar, por favor, dá um abraço, dá um beijo nessa lindona, nesse lindão que está do seu lado. Vamos aproveitar a nossa celebração para casais. Aproveita, dá um abraço em quem está do seu lado aí também. Cumprimenta os nossos irmãos. Aleluia, que bom ver vocês aqui. Nossa primeira celebração para sempre do ano, nosso primeiro culto para casais. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos hoje estar iniciando uma temporada com algumas mensagens um pouco diferentes daquilo que nós estamos acostumados. Na verdade, nós teremos aqui a presença de alguns casais que têm muito para estar compartilhando e abençoando as nossas vidas. Então vocês vão ver que o pessoal vai estar montando aqui um ambiente um pouquinho mais descontraído, porque nós teremos um tempo aqui de bate-papo, mas um tempo que eu creio que é direcionado por Deus. São casais que têm muito para estar compartilhando, abençoando as nossas vidas através do testemunho deles, de tudo aquilo que eles já viveram, já passaram, já experimentaram. E nessa noite nós teremos um casal que a história deles parece uma daquelas histórias de Hollywood, daqueles filmes de romance. Sabe por quê? É um casal que eles, desde criança que eles se conhecem, moravam na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua. Desde criança eles estudaram na mesma escola e ali então eles se conheceram, começaram um relacionamento. Ainda muito novos, eles já se casaram. O homem com 18 anos de idade, a mulher com 17 anos de idade, hoje já estão com 38 anos de casados. Então imagine tudo aquilo que eles já viveram, já passaram, tudo aquilo que eles têm para compartilhar conosco. São homens e mulheres de Deus que já experimentaram de muitas coisas. Para vocês terem uma ideia, logo depois que eles se casaram, com 2 meses, a esposa engravidou. Então logo depois, com 2 meses, já tiveram o primeiro bebê, primeira filha, uma filha mulher. O segundo filho deles, com 3 aninhos de idade, eles vieram a perder, infelizmente, por um erro médico. E depois, então, eles tiveram mais 2 filhos. Hoje eles têm 3 filhos, já são, embora muito novos, vocês vão ver aqui, já são avós, tá joia? E serão um instrumento de bênção para as nossas vidas. O testemunho deles é maravilhoso em muitas áreas na vida deles, mas uma das áreas que nós vamos estar conversando, estar dando ênfase nessa noite, é porque eles já passaram por muitos altos e baixos na vida financeira e na vida profissional. É um casal que eles já passaram por momentos muito prósperos, mas também passaram por aqueles momentos que eles perderam literalmente tudo. É um casal que eles investiram tudo aquilo que eles tinham em sonhos, em planos e projetos, mas que não deram certo. E por pelo menos 4 vezes, eles perderam tudo aquilo que eles tinham. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, é um casal honrado e abençoado por Deus, um casal que é obediente ao Senhor, e por isso Deus tem honrado o coração deles, a vida deles, e aonde eles têm colocado a mão, tem sido abençoado. Para vocês terem uma ideia, hoje eles trabalham no ramo calçadista, eles têm no Brasil e fora do Brasil, eles já têm fábricas. Hoje são 4 unidades das fábricas deles, 2 em Birigui, uma em Sergipe e uma em Luanda, na Angola. São 7 lojas, além das fábricas, 7 lojas de calçado, e hoje eles são instrumento de bênção para mais de 1.800 funcionários, mais de 1.800 famílias são abençoadas através do fruto do trabalho desta família, deste casal. Então eu gostaria que vocês recebessem com muito amor, com muito carinho. Linda, traga aqui por favor o Newton e a Ivana, que estarão aqui conosco. Como que nós recebemos nossos amados? É uma história que dá para se escrever um livro, não é? Meus queridos, é um casal que, desde quando eu conheci, eu passei a admirar demais.
O Newton e a Ivana é um casal que tem sido inspiração para as nossas vidas, é um instrumento de bênção na vida da nossa igreja. O Newton, para mim, é um referencial de empresário com toda a sua expertise na área administrativa. A Ivana, uma mulher que sempre foi extremamente proativa, que sempre foi apoiadora do seu marido. Então hoje nós estaremos juntos aqui aprendendo, sugando um pouco de tudo aquilo que eles têm para passar para nós. Meus amados, vamos orar pelos nossos queridos? Quero te convidar a estender as suas mãos. Linda, por favor, ore pelo Newton, pela Ivana. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse casal abençoado que já nos inspirou nessa introdução, ó Pai, que realmente a vida deles possa ser realmente um reflexo, possa ajudar e inspirar muitos casais que estão enfrentando dificuldades, Senhor. Que essa noite seja um marco para a vida da Ivana, do Newton e para tantos casais que nos escutam pela internet, aqui no templo, ó Pai, em nome de Jesus, que realmente tudo que seja dito aqui não seja colocado em vão, Senhor, mas que realmente possa trazer uma prática, trazer um exercício para cada casal que aqui for inspirado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, pessoal. Newton, Ivana, muito obrigado em primeiro lugar por terem aceito o convite. Que Deus esteja usando vocês poderosamente. Newton, gostaria de começar com uma pergunta. Que você pudesse, assim, de uma maneira bastante resumida, passar como que foi essa história da vida profissional de vocês, das empresas. E o que eu queria já engatilhar é se, durante esse período, você passou por momentos de prosperidade, por momentos de dificuldade. Como que foi o seu relacionamento com a Ivana, no sentido assim, do esposo estar consultando, trazendo a esposa para estar participando também dessas decisões? Como que foi as suas experiências nesse sentido? Boa noite, gente. Na verdade foi assim, pastor. No nosso início de casamento, até pela imaturidade, né? Eu sempre tentei, com meus próprios braços, comandar tudo, né? E isso mantinha-nos assim uma certa distância no nosso dia a dia, porque eu, achando que eu era o homem, que eu era o provedor, tinha que fazer tudo sem consultar, sem falar, sem envolver, né? E isso normalmente não dava certo, né? Só que a gente só descobria isso depois que acontecia, né? E o cabeçudo ainda acha que ele dava certo, né? Então a gente tivemos bastante problemas com isso, em errar muitas vezes, acertar algumas, mas essas a gente costuma chamar de voo de galinha, né? Acerta algumas vezes, mas por pouco tempo, e em seguida já vem o erro, já vem o fracasso, e aí uma série de problemas por trás disso. A gente, como nós nos casamos muito cedo, já nos conhecíamos, como o pastor já disse, estudei, me formei, fiz faculdade, sempre com bastante luta. Nós morávamos em São Paulo, né? Estudando à noite, trabalhando. Desde cedo já tivemos a Vanessa, nossa primeira filha. Morar em São Paulo não é fácil. Aquela história que a gente ouve de que você desce do trem, né? Sem querer descer, aconteceu comigo algumas vezes, né? Algumas centenas de vezes, de você precisar estar dentro do trem, não querer descer, mas descer na estação, porque o povo, a multidão te leva ou para dentro ou para fora do trem. Isso de madrugada, meia-noite e meia, 1 hora, chegando da faculdade, tendo que acordar no outro dia às 5 da manhã, para estar às 7, 8 no trabalho. Então, no início foi bastante difícil se formar, se preparar, né? Mesmo talvez sem saber, não encontro muita explicação lógica, até porque a gente não é merecedor de nada, nunca fomos e continuamos sem ser ainda, né? Mas a gente não tem muitas explicações para o que o Senhor já fazia nas nossas vidas, sempre guardando, protegendo, né? Mesmo estando distante. Nós casamos na Igreja Batista, né? Eu me converti quando eu conheci começamos a namorar, na verdade eu já conhecia. A Ivana vem de uma família cristã, e uma das condições para namorar a filha do senhor Orlando era se converter, né? E eu me converti para namorá-la, né? E foi mais ou menos assim. Então a gente começamos essa vida matrimonial com muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Jovens casando, dependendo do próprio trabalho. A Ivana imatura de tudo, 17 para 18 anos, tendo que cuidar de uma criança, ser mãe, né? Então tudo isso foi muito difícil, né? Esse começo.
Eu acho que foi mais ou menos assim, não sei se eu falei tudo aí, mas foi mais ou menos E nesses assim. momentos de altos e baixos que vocês tiveram na vida profissional, como que foi esse seu relacionamento com a Ivana no quesito das tomadas das decisões? Você tinha o hábito de ter esse contato com a Ivana, de trazê-la para participar com vocês das decisões, sejam familiares, sejam profissionais? Como que era? Normalmente não tinha o hábito, mas não era até por questão de machismo, não. Era só machismo. Eu acredito que tem até machismo, sim, de não querer discutir ou ouvir a opinião. Mas não era isso, não era na essência, não era por querer. Eu não tinha o hábito de fazer. Quando via, já tinha feito. Quando via, já tinha tomado uma decisão, eu achava que era sozinho, achava que o dinheiro era só meu, né? Que assim eu trabalhava, eu ganhava, então eu podia tomar qualquer decisão. Não entendia que o dinheiro era nosso, não entendia que as coisas eram nossas, que enquanto eu estava trabalhando fora, ela estava fazendo a parte dela dentro de casa, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, né? Então a falta desse entendimento não fazia com que eu compartilhasse ou ouvisse a opinião dela, né? Tenho certeza que se tivesse ouvido mais vezes, teríamos errado muito menos, com certeza absoluta. Só que eu só enxergo isso hoje, né? Lá atrás a gente não enxergava. Parece que os nossos olhos ficam cegos, ficam vendados, e você não enxerga, né? Depois acho que nós vamos falar isso, mas depois disso mudou bastante coisa. Ivana, e por exemplo, você acha que nós, assim, enquanto mulheres, a gente já vê o convite, né, de Salomão, né, no sentido de nós sermos aquela mulher sábia que edifica a casa, aquele versículo tão conhecido, né? Você acha que nós, enquanto mulheres, a gente tem essa sensibilidade, ou essa expertise, ou sexto sentido, sei lá, né, como é mais conhecido, também para os negócios? Assim, como que era a sua contribuição em saber se ia dar certo ou errado alguns negócios, algumas decisões do marido? Você conseguiu perceber? Na verdade, como o Newton disse, nós nos casamos muito cedo, mas eu fui criada para servir. Minha mãe me criou para servir. Eu tinha 17 anos, mas eu sabia lavar, passar, cozinhar, eu adorava cuidar de casa, eu cuidava de criança. Então, nesse sentido, eu estava bem preparada, né? E corte e costura, curso de cabeleireiro. Eu casei com 17 anos, eu fazia tudo isso. E quando a gente casou e eu me vi, né, morando com o meu marido, e tudo para mim foi novidade. Nós moramos um tempo com os pais dele, depois que a gente foi para uma casa só nós. E quando ele tomava as decisões, até mesmo por falta de sabedoria, ou de conhecimento, na verdade, porque eu de uma igreja batista bem tradicional, e nós não tínhamos esse acesso que nós temos hoje. Nós não tínhamos todo esse conhecimento que a gente tem aqui na igreja, né? Então, eu acho isso fantástico. Não tinha curso de casados. Quando a gente foi se casar, meu pai foi falar com o pastor falou: nossa, irmão, eles são muito novos, a chance de dar errado é muito grande, mas se eles querem casar, vamos casar. Foi esse o meu curso de casado, para casar. Então, foi assim, Deus foi muito maravilhoso comigo, porque apesar do Newton tomar as decisões, eu sempre fui submissa nesse sentido. Eu aceitava e eu fazia a minha parte. Eu sabia, eu vejo hoje assim, muitas mulheres, os maridos passando por dificuldade, elas falando que o marido está passando por dificuldade e elas querendo coisas que no momento de dificuldade não dá para ter. Então, eu, apesar de ser muito nova, eu me contentava, eu sabia quanto ele ganhava e o que dava para fazer e o que não dava para fazer. Eu sempre gostei de cozinhar, então fazia bolo em casa, fazia pão em casa. As nossas saídas, a gente tinha amigos num prédio até que a gente morou, e a nossa diversão era assistir filme à noite, comer uma pipoca, as crianças, a gente fazia lanche para as crianças. Então, do pouco a gente fazia muito. O Newton saía de casa às 6 da manhã, chegava meia-noite, 1h, porque ele estudava. Eu nunca questionei o fato dele estudar. Eu sabia que era dele que vinha o sustento, então eu tinha que aceitar que ele tinha que estudar. E para mim era tudo normal, né? Então o fato de saber, nesse primeiro momento, eu ainda não tinha muita consciência. Eu simplesmente aceitava e fazia a minha parte, né? Ficava em casa, eu tinha minhas obrigações, cumpria com elas, né? Então Deus já estava assim me dando a sabedoria, apesar de tão jovem.
Deus, assim, me deu esse privilégio de aceitar e de não brigar por estas coisas, né? Mas nas outras vezes, depois a gente foi ficando mais velho, né? E as coisas, quando chegava, ele resolvia fazer, que dava errado, eu não sentia que ia dar certo. No meu íntimo, eu já falava, Nilton, pensa bem, olha, não é por aí, né? Era muito claro. Teve uma das vezes que o Nilton era empregado, muito bem empregado, ganhava muito bem, e ele falou simplesmente, não aguento mais. No mês de setembro, ele pediu demissão, e era o primeiro ano que a empresa, no mês de dezembro, ia dar uma premiação. Ele deixou para trás um valor que todos os outros gerentes da época compraram uma casa, outros compraram chácara, outros compraram um rancho, e ele simplesmente pediu demissão. Ele falou, vou pedir demissão, porque eu vou morrer se eu ficar, e eu quero abrir meu negócio. E foi assim. Então, para você, essa foi uma das vezes, né? Então, eu sentia que não ia dar certo. Eu pedia, não faça, né? Mas já estava feito, a decisão já tinha sido tomada. Mas, mesmo a decisão tendo sido tomada, eu tendo sido contra a decisão dele, eu ficava junto. Quem mais se encontra nesse exemplo da Ivana e das mulheres aí, de farejar alguma coisa que vai dar errado, ter um filhinzinho? Quem mais se encontra nessa situação? Gente, só eu? Levantei a mão? Amém, irmãs, amém. Mas você falando isso, Ivana, agora lembra, como fala? Faz lembrar até Provérbios 31, né, que a Bíblia já fala, né, o retrato ali da mulher que ela sempre faz o bem para o marido, né, nunca o mal, né, não tem, do jeito que ela estava falando aqui, gente, né, como fala na Bíblia, não come o pão da preguiça, né, do jeito que você falou assim, eu falei, gente, costureira, faz aquilo, vocês conseguiram contar tudo que ela fazia? E todas as vezes, por exemplo, nessa época, por exemplo, que ele resolveu sair, eu fui atrás de uma representação, não entendia nada de calçado, comecei a vender nas fábricas, ser representante de calçado, então sempre alguma coisa eu fazia. Hoje eu vejo assim, algumas pessoas, eu falo, gente, o que você sabe fazer de bom? Bolo? Gente, vai vender bolo. Gente, vai vender... Eu vejo assim, sabe, eu sou muito é meu perfil, né, de ajudar, de arrumar uma saída para todo mundo, dar um jeitinho, né? Então, gente, vai fazer bolo. Tantos cafés que tem um bolo ruim aí, vai vender bolo, vai no hotel vender bolo, vende para amiga, né? Começa vendendo para amiga. Então, sempre alguma coisinha eu estava fazendo. Eu já vendi semijóia, eu já vendi roupa, alguma coisa eu fazia. Ivana, você é a mulher de Provérbios 31. Não, você fala lá, né, que a mulher de Provérbios 31, né, tem um retrato de que ela de longe traz, né, a provisão, né, para sua casa, como os navios mercantes, ela de longe, ela já fareja o que trazer para casa, né? E, como fala, de ter esse tino para os negócios, porque às vezes a gente tem a imagem de que a mulher cristã, ela, por exemplo, às vezes a gente interpreta, muitas vezes, a submissão como algo que a gente não pode ter um pleno exercício, algum destaque, né? Ou muitas vezes esse tino, né, de empreendedorismo, de auxílio, né, para a sua casa, né? Nossa, eu acho que eu vi aqui, né, um trator, né? Realmente o retrato da mulher de Provérbios 31. Mas e aqui é uma questão que nós precisamos destacar também aqui em relação para nós, homens, dessa percepção que as nossas esposas têm. A gente precisa, de fato, valorizar essa sensibilidade. Eu falo por mim, Nilton, porque às vezes, sinceramente, que eu não dei ouvidos àquilo que a minha esposa me fez pensar, ou às vezes que eu não consultei, tenho que ser muito sincero para vocês, que foram vezes que eu errei, vezes que eu demorei para tomar algumas decisões que ela já tinha me dito, e eu também paguei muito caro por isso. É o que a gente encontra, de fato, eu vejo esse é o verdadeiro entendimento do que é uma auxiliadora. Nós, homens, precisamos entender que as nossas esposas, como auxiliadora, elas não estão em segundo plano. Caso eu não consiga fazer ou atingir algo, então eu conto com a minha esposa. Não. Deus fez a nossa esposa para ser protagonista juntamente conosco de todas as áreas da nossa vida. É por isso que nós nos tornamos um. É interessante quando eu olho para Provérbios, capítulo 1, no verso 8, é interessante que ele diz assim, Provérbios, se você ler o primeiro, o segundo, o terceiro, são instruções. Olha, por favor, filho, preste atenção em tudo que eu vou estar lhe ensinando. Em Provérbios 1:8 diz assim, ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Ou seja, uma mulher que estava ativa, uma mulher que sabia dar a direção para os seus filhos.
Quando a Linda comentou de Provérbios 31 também começa assim: ditos do rei Lemuel, uma exortação que a sua mãe lhe fez. Então a gente precisa entender o que é o verdadeiro papel das nossas esposas, que são protagonistas conosco, e nós precisamos dar ouvidos para tudo aquilo que elas têm para nos dizer. Nós precisamos compartilhar também a nossa vida com a nossa esposa, afinal nós somos um, né? Newton, uma outra questão. Dentre os momentos que vocês passaram pelos baixos da vida de vocês, como que era a sua percepção de homem? Porque muitos homens têm aquele peso da responsabilidade de ser o provedor da casa. Nós vimos que a Ivana, muito proativa, sempre foi uma auxiliadora também neste sentido. Achei muito bacana o que a Ivana disse, que independentemente da situação que fosse tomada, nós abraçávamos e iríamos juntos. Mas como que era a sua sensação de como homem, de dizer, poxa, investi tudo que eu tinha, não deu certo, o peso daquela responsabilidade de manter o lar, como que foram nesses momentos? Primeiro eu queria só frisar bem essa questão para os maridos, gente. Vocês estão diante de alguém que errou muito por não ouvir, e todas as vezes que eu errei, a Ivana disse que eu erraria. Sabe por quê? Porque nós homens, olhamos com os olhos humanos, com os olhos carnais, sabe? Nós não enxergamos com o coração, e as mulheres enxergam muitas coisas com o coração. Nós somos céticos, sabe? Nós somos, como é que eu vou dizer? Muito carne, muito homem, e as mulheres são coração. Então nós precisamos dar mais ouvidos, sim, precisamos ouvir, né? Pelo menos ouvir a opinião, e aí obviamente você vai discernir o que é, o que não é, para poder tomar a decisão. Mas a primeira coisa que tem que fazer, ou melhor, a primeira não, a segunda, né? Primeiro é consultar Deus, segundo, consultar a sua esposa, né? Se Deus já falar não vai, não precisa nem consultar a esposa, né? Aí se consultou Deus falou vai, você consultou a esposa, falou não vai de novo, você vai errar, né? Vai errar, a probabilidade de errar é muito grande. Mas respondendo a pergunta do pastor, é assim, eu acho que nós homens, independente de qualquer coisa, até como a palavra nos ensina, não dá para a gente ficar dentro de casa, mesmo desempregado, qualquer coisa parecida, e sem ter a consciência que somos os provedores, né? E deixar, por exemplo, a esposa, enquanto a esposa sai para trabalhar, o homem está dormindo. Mas ele ficou lavando a louça, ficou arrumando a casa, né? Não é isso que a palavra nos ensina. Até podemos fazer por algum tempo, por alguns dias, e também não estou dizendo que nós não devemos fazer, não é nesse tom que eu quero dizer. O que não dá para nós homens, como a gente está vendo aí nesse mundo atual, esse papel sendo invertido, né? O homem ficando em casa e a mulher saindo para trabalhar, sabe? Eu acho que não dá certo, gente. Sabe por quê? Primeiro porque não foi isso, o Senhor criou o homem para ser o cabeça, né? Ele vai ouvir, vai discernir, vai entender, e não pode abrir mão da responsabilidade que é dele, de ser o cabeça e ser o provedor. Ele tem que estar à frente, né? Não dá para você deixar essa responsabilidade com a sua esposa, ou você se omitir dela. Então eu acho que é bem isso, pastor. Nós temos que ir à luta, sim, tem que estar à frente, mas trazendo a esposa do seu lado, não é nem à frente nem atrás, é ao seu lado, né? Discutindo, conversando, entendendo, ouvindo a opinião, sabe? Às vezes essa questão de ouvir a opinião é assim, às vezes a gente olha e conhece alguém, e você conheceu aquilo que você vê, ela conhece, vocês mulheres têm o sexto sentido, né? Tem a sensibilidade de enxergar alguma coisa além daquilo que a gente está enxergando. Essa pessoa, esse cara não presta, esse cara não serve, tal coisa, vai acontecer tal coisa, sabe? Então tenho certeza que todos os homens que estão aqui já ouviram isso das suas mulheres, certeza absoluta, não sou o único. E depois pare, pondere e vê quantas vezes ela tinha razão, né? E se a gente tem coragem de dizer que ela tinha razão, né? Então o caminho é bem esse, e a gente tem que entender isso, né? E saber colocar a esposa no lugar certo, que é ao nosso lado. E no seu íntimo, quando você via que você tinha se equivocado, errado, fala, poxa, mais uma vez perdemos tudo aquilo que nós tínhamos, como que era dentro do seu íntimo, quando você olhava para sua esposa, essa responsabilidade, como que você se sentia, Anilton? O peso era muito grande. Para você só ter um pouquinho de ideia, quando o pastor diz que perderam tudo, significa perder tudo. Perder tudo é perder tudo, tá?
ter uma única casa e ter que vender a casa para honrar os compromissos, ou ter mais de um imóvel, alguns imóveis, como foi o caso de nós termos, e ter que vender os imóveis para honrar os compromissos porque o negócio não deu certo, e não sobrar nada, ter que começar de novo, pagando aluguel, com dificuldade para pagar o aluguel, né? Paga um mês, o outro atrasa e paga de novo, e volta, e sabe, e vai daquele jeito que eu acho que vocês devem imaginar como é. Então, quando o pastor comenta de perder tudo, é perder tudo mesmo, né? Não sobrar casa, não sobrar carro, não sobrar nada, né? E começar tudo do zero de novo. Então, eu acho que se nós conseguirmos, né, mudar essa trajetória, para não ter o sentimento de perda, e não só de perda, o sentimento de você saber que você perdeu a casa da sua esposa, a casa dos seus filhos, é mais um fardo nas suas costas, e a responsabilidade de ter que buscar outra casa, de ter que comprar outra, né, é bem grande, e eu particularmente me cobrava muito por isso, né? Vamos de novo, perdemos, mas vamos buscar de novo, vamos comprar outra casa, vamos dar um jeito, né? E quando eu digo que o Senhor abençoava, mesmo a gente estando distante, mesmo sem nós buscarmos os caminhos do Senhor, não é tema para a gente falar aqui, mas nós teríamos 38 anos de casado, gente, já tivemos todo tipo de problema que vocês podem ter, e alguns que eu espero que nunca nenhum de vocês passe, que é a perda de um filho, né? Um filho saudável. Nessa ocasião, foi um momento que eu me distanciei mais de Deus, pelo fato de ter perdido o meu filho, né? Mas mesmo assim, o Senhor teve misericórdia de nós, e cuidou da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, sabe? Então, quando a gente fala desse peso que sobra, é de ter que buscar isso, pastor, e saber que você não é um perdedor, e que você quer alcançar de novo, que você deve isso para sua esposa, que você deve isso para os seus filhos, né? E não é fácil, porque aqui em cima é tudo uma de rosa, mas claro que a gente brigava, claro que a gente discutia, né? E a Ivana tinha razão de tudo que falava, né? Só que a gente, como homem, acha que não tem, acha que não é bem assim, não, eu vou comprar de novo, eu vou fazer de novo, confiando no próprio braço, confiando na própria força, né? Sem saber que é o Senhor que tinha que estar à frente, né? Dando a direção e dando o caminho. Eu acho que é isso. Então, o peso era muito grande, o peso era exagerado demais. Ivana, a gente quer saber como que você administrou essa fase de dificuldades do Newton, porque assim, gera uma certa insegurança, né? O fato de, né, como ele falou, perder tudo é perder tudo. E a insegurança, por exemplo, sua, né, principalmente nessas vezes, né, sendo dependente dele, a questão de administrar isso talvez com os filhos, né, o emocional dos filhos, e como você administrava, por exemplo, isso em palavras, né, que tem mulheres que muitas vezes não passam essa dimensão que vocês passaram, mas já compram mais a boca para, por exemplo, para fazer um reforço negativo, ou para realmente piorar a situação do homem, né, de torná-lo mais, né, como fala, fracassado naquele sentido. Como que você administrava essa situação? Insegurança em casa, a insegurança financeira, a administração emocional dos filhos, e também, muitas vezes, o reforço positivo numa situação de caos, assim. A gente quer saber, né? Na verdade, nesse tempo, depois que a gente perdeu o filho, o Newton se afastou dos caminhos do Senhor. Mas Deus sempre colocou uma vizinha, uma amiga, que vinha trazer uma palavra. Não que no Facebook. Não, essas coisas, não novela, Big Brother. Não, nada disso. Tá. E nessa época que a gente perdeu o filho, o Newton tinha aversão, não queria mais que fosse na igreja, não queria mais que lesse a Bíblia. E eu estava ali, então eu ia de tarde na igreja, eu ia no culto na casa das amigas, à tarde, tudo porque a hora que ele chegasse em casa, eu tinha que estar em casa. Então eu fazia meu serviço, ia tipo tarde da bênção, né? E eu estava sempre envolvida, mas eu nem falava para ele que eu estava na igreja, porque isso realmente ia trazer um problema. Então eu ia às tardes. Às tardes, as amigas vinham em casa, vinham orar comigo. Deus sempre colocou um anjo dele do meu lado. E são amigos nossos até hoje, né? E isso me sustentava, né? E eu nunca fiquei praguejando. Eu falava, olha, deu errado. Eu sempre estava do lado. Eu não ficava todo dia lembrando, você errou, você errou. Gente, isso não adianta, isso só vai piorar. Isso, ao invés de unir vocês, vai separar. Então, não adianta você ficar martelando, tá vendo? Eu falei, tá vendo? Eu falei, isso eu não fazia, tá? Deu errado, vamos de novo.
E assim, Deus foi tão bom. Hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo que Deus fez em cada momento da minha vida, que às vezes, gente, como é que eu tomei aquela atitude? Só pode ter sido Deus. Eu vim embora para Birigui, eu não conhecia ninguém. Foi assim, gente, contar para vocês com riqueza de detalhes assim, é só Deus mesmo, para me dar aquela atitude, eu ter tomado aquela atitude naquele momento. Então, cada momento Deus cuidava da gente. Colocava essa vizinha que orava comigo, que estava do meu lado. Eu ganhei de uma amiga uma devocional que chamava Manancial no Deserto. Cada dia que eu lia aquilo, eu falava, Deus, até quando esse deserto? Eu não aguento mais, né? E eu lia para ele, aí às vezes que eu falava de Jesus para ele, falava assim, eu estou orando por você. Ele disse, tudo bem. Aí um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais orar por você. E ele foi trabalhar. Aí ele chegou na noite, ele falou, volta a orar por mim, mesmo estando distante de Deus. Né? Então, as minhas amigas iam lá em casa, ungia a minha cama, orava sobre as roupas dele. Eu fazia tudo que Deus colocava no meu coração, porque é só Deus para colocar essas atitudes no coração da gente, né? Sem ter conhecimento, sem mãe, sem pai, ninguém perto, sozinha, né? Sozinha não, o Senhor estava do meu lado o tempo todo, né? E foram 14 anos que o Nilton ficou afastado dos caminhos do Senhor. 14 anos. Então, nesses 14 anos, ele teve outros negócios, também não deu certo. E eu fiquei do lado dele. E não fiquei lá, martelando na cabeça dele, né? E sim, vamos de novo. E Deus sempre abençoou. Deus abriu uma porta de emprego, nunca faltou nada, a gente nunca passou fome. Deus sempre deu até melhor do que a gente tinha perdido. Impressionante, deu uma casa melhor, morávamos numa casa melhor. O Nilton sempre gostou de passear, de viajar, de comer fora. Eu vim de uma família que não saía de casa, era de casa para igreja, de igreja para casa. Eu aprendi essa vida de sair, de ir para restaurante com o Nilton. A minha família nunca teve esse hábito, né? Então, o Nilton, mesmo nas dificuldades, vamos dizer assim, a gente nunca comprava uma pizza, comia em casa. Então, sempre a gente fazia do ambiente, apesar de estar difícil, a gente não colocava mais peso nisso, porque não vai resolver, vai só piorar. Então, a gente tem que ser grato em tudo, tudo. É no pouco, é no muito, tem que ser grato. E o mais importante disso tudo, gente, é que, o Nilton falando agora, Deus trouxe isso no meu coração. Todas as vezes que a gente quebrou, a gente sempre pagou todo mundo. Por isso que a gente vendeu tudo que a gente tinha. Todas as vezes que a gente quebrou, a gente pagou todo mundo. A gente não ficou devendo nada para ninguém. Nem pessoa física, nem pessoa jurídica. Demorasse o tempo que fosse. A gente pagava tudo, ia lá, renegociava, esperava, ia pagando, até terminar o último. Então, acho que por isso que Deus dava de novo uma chance, né, da gente buscar Ele, para ver se era aquela direção. Mas fazia na força do braço, e mesmo assim, pagávamos de novo. A gente consegue ver até o retrato, né, daquela mulher, daquela viúva que pede para aquele juiz julgar a causa dela, né, de forma insistente. 14 anos, né, com o marido dessa forma. Então, para você que está aí orando, né, pelo seu marido, que ainda não é convertido, né, há realmente um mistério na oração persistente, né, realmente não desistir, continuar orando, né, então, insistindo nisso, e também, né, não praguejar, como você mesmo falou, reforçar, né, o fracasso, né, e com palavras, que muitas vezes numa dimensão muito menor, né, muitas mulheres, antes do marido chegar em casa, já está no WhatsApp, já falando um monte, né, já brigando, né, minha mãe até fala que antes de falar uma coisa difícil tem que ter uma cerimônia, tem que servir uma refeição, né, dar um jornal, um café, fazer um pãozinho, fazer a janta, sentar, acalmar, amor, como foi, né, lá no serviço e tudo mais. Aí depois você conta o papo difícil, amor, eu preciso falar com você. Minha mãe tem até uma cerimônia, né? Então, assim, a gente precisa dessas, e também nos cercar de mulheres que realmente nos instruem, porque às vezes a gente procura, assim, por companhias, né, que muitas vezes não acrescentam em nada, e que às vezes vão falar aquilo que a gente quer ouvir, né? Ou aquilo que a gente quer fazer, né? Então, isso é muito importante. Com quem a gente vai procurar ajuda, né? E o que, assim, tem que ficar bem claro, o Nilton, apesar de quebrar, ele nunca desanimava também, não, gente. Sacudia a poeira e de novo, vamos de novo, sempre assim.
Deus abria a porta de emprego. Uma das vezes eu fui trabalhar, né, e ele chegou a vender palmito, um homem com 2 faculdades em São Paulo, foi diretor do jornal Estado de São Paulo, abriu um negócio, não deu certo, foi vender palmito. A gente nunca teve esse orgulho de, eu tenho 2 faculdades, não vou fazer isso. Jamais. O Newton nunca ficou um dia em casa. Nunca. Sempre ele foi se mexer. Não tinha essa. Ele ia de fusquinha, ele ia a pé, do que fosse, com a malinha de palmito lá, e ia vender palmito nos restaurantes. Sabe? Porque tinha uma família. Então, meus filhos nem sentiam, eu acho que eu acho que as crianças nunca... Eles não tinham noção disso, porque como a gente nunca faltou comida, né? Sabíamos que assim, não íamos mais sair, não ia ter tantas viagens, porque o Nilton gostava muito de ir para a praia, toda sexta-feira ia para a praia, né? Não ia mais para a praia, mas não tinha esse sofrimento para as crianças, né? Mas ele estava sempre atrás. Ia vender carro, roupa, alguma coisa ele também ia fazer, até Deus abençoar uma nova porta. E teve uma dessas vezes que eu fui trabalhar, e eu conversando com a minha gerente, ela falou, eu falei que o Newton estava desempregado, vendendo palmito e tal, ela falou, Ivana, será que ele não quer ser gerente de banco? Meu primo é diretor lá do Banco Real. Ele dizia que não gostava de banco, mas aí ele foi fazer o teste para subgerente, passou para gerente. Foi ele que abriu a agência do Banco Real, a primeira agência do Banco Real em Alphaville, e ficou 1 ano lá. Então, sempre Deus deu, mesmo ele estando afastado dos caminhos do Senhor, a oração da esposa faz a diferença. Então, você ficar com raivinha, ficar de bico, você só vai piorar a sua situação. Abençoe o seu marido, mesmo que ele esteja distante dos caminhos do Senhor. Quando uma mulher está de joelho, o Senhor honra. Um dia ele vai reconhecer. Demorou 14 anos, glória a Deus. Não é que demorou, foi o tempo de Deus. Não é que demorou, foi o tempo de Deus, né? Então assim, não adianta. Ore pelo seu marido, abençoe. E se ele está tomando a decisão errada, ore para que Deus use alguém para vir falar para ele. Porque as coisas, quando são de Deus, os caminhos se abrem. As coisas de Deus são leves, tem paz. Quando não é de Deus, as portas vão se fechando. Então, que o Senhor abra os olhos do seu marido. Ore nesse sentido. O Senhor abre os olhos do meu marido, que ele veja que não é esse o caminho. E que Deus mostre. E Deus ouve. Amém. Newton, nessa sua trajetória, hoje, pelo breve histórico que nós passamos, hoje Deus tem honrado tudo aquilo que vocês têm feito, mas o que você hoje reconhece, entende que foi o segredo dessa mudança de um histórico de altos e baixos para agora estarem sendo abençoados? Qual que foi a atitude, aquela mudança da chave que você percebeu na sua vida e que parece que vocês começaram a viver um novo momento? O que você identifica, Newton? Pastor, em primeiro lugar, é importante a gente dizer assim, o que a Ivana acabou de dizer da mulher que ora, né, estar à frente, é exatamente isso. A gente acaba, o diabo cega a gente, muitas vezes na nossa vida, né? Ora o homem, né, se auto-cegando, né, e quando não era ele se auto-cegando, era o diabo cegando o que sobrava dele, né? E a gente percebe que eu precisaria contar talvez até um outro testemunho, que não vai dar tempo para fazer isso, mas para vocês até entenderem como que o Newton voltou, depois que o Newton voltou para os caminhos do Senhor, por quê, o que aconteceu, qual foi a grande mudança para nos trazer, né? Esse período que eu fiquei afastado, como foi esse período, né? Então é assim, a grande mudança foi quando eu coloquei o Senhor em primeiro lugar. Eu não tenho nada, Deus é dono de tudo, e eu não falo isso da boca para fora, gente. O Senhor conhece meu coração. Eu não sou apegado a coisas materiais, a nada disso. Acho que talvez até por tantas vezes que a gente perdeu, a gente aprendeu a ficar sem, né? A não ter. Então, o Senhor é dono de tudo. Ele deu, se Ele quiser tirar, Ele tira, Ele leva, né? Então, eu acho que a grande mudança da nossa vida foi quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Tudo antes de fazer, a gente consagra a Ele. A gente coloca Ele em primeiro lugar. Nas orações, antes de fazer alguma coisa, tomar decisão, a gente ora, ouve, se tem dúvida não faz. Eu costumo sempre usar o exemplo de ultrapassagem, para quem é motorista, dirige, né? Na dúvida não ultrapasse, não é assim?
Está com dúvida? Não sabe se vai dar, se não vai dar? Não ultrapasse. Então, na dúvida, não faça o negócio, não dê o passo. Não precisa, você vai errar. Só dê o passo se for certo. Então, a gente fica esperando o momento certo do Senhor. Nós somos, quando eu digo nós, eu digo eu, minha esposa, meus filhos. Nós trabalhamos, eu e meus filhos trabalhamos juntos lá na empresa. Nós somos muito ansiosos. E o Senhor já nos conhece, então a gente ora num dia, no dia seguinte acontece alguma coisa diferente, né? Não é porque nós somos privilegiados, o Senhor não tem filhos privilegiados, né? É porque talvez o nosso coração esteja naquilo. Ele sabe a necessidade, Ele sabe que nós não vamos andar enquanto Ele não vier, e às vezes as decisões precisam ser rápidas, porque tem outras pessoas envolvidas, tem famílias envolvidas, né? Então o Senhor sabe também da urgência de fazer. Eu diria que, não sei se o pastor vai depois postar uma foto ali, se vai dar tempo, né? Se vai conseguir, aí vocês vão entender um pouquinho o que é a diferença. É colocar o Senhor em primeiro plano, não da boca para fora, mas com ações, com atitude. Verbalizar, dizer, falar. As pessoas precisam saber isso, precisam entender isso, né? Não é aquela história do crente detetive, né? Que é agente secreto, né? É as pessoas saberem quem é o seu Deus, quem está à frente, aonde você vai, com quem você está indo, que Ele está indo em primeiro lugar. E tenho certeza, essa foi a grande diferença. De lá para cá, por que eu digo isso? Porque nós nunca tivemos um momento tão longo sem surpresas, né? E a gente percebe que as coisas, cada dia uma coisa vai encaixando na outra, e vai dando certo, e vai se ajustando, né? A cada dia. E nós nunca tivemos no passado, desde que nós passamos a fazer isso, momentos tão longos, de tanta paz e tranquilidade, porque a paz não vinha de Deus, né? Nós achávamos que existia paz, e não existia paz. Era uma sensação, né, que a gente que tinha, não era o Senhor, não era o Espírito Santo habitando na nossa casa, no nosso lar, nos nossos negócios, na nossa empresa, na nossa vida, né? Éramos nós achando, né? E o que dava paz era talvez o dia que a gente talvez não discutia, não brigava, achava que isso era ter paz. Então nós nunca tivemos um período tão longo de tranquilidade, desde o momento que o Senhor passou a dirigir as nossas vidas. Então o segredo, na minha opinião, é colocar o Senhor em primeiro lugar, é Ele estar à frente. Paulo, ele fala a Tito, né, na primeira carta em Tito, ele deixa registrado a importância, né, das mulheres mais vividas, né, instruírem as mais novas. E assim, Ivana, de tudo que você falou, né, por exemplo, da questão das palavras, da oração, de realmente da proatividade, né, de ser a mulher de Provérbios 31, qual de todos esses atributos, né, você destaca assim que foi, nossa, isso aqui foi essencial? Obviamente, né, oração, mas assim do comportamento da mulher, assim, qual assim a grande lição ou assim algo essencial para a gente trabalhar em nós, para realmente sair do período da dificuldade para a segurança, não assim só financeira, mas assim para a família em si, para a vida em si, né, para a convivência e tudo mais. Qual assim essencialmente a oração, né, mas do comportamento feminino, do que se espera do nosso comportamento, qual assim você fala, não, esse é fundamental, foi fundamental para mim? Posicionamento. A palavra é posicionamento. Foi quando, da última vez que a gente quebrou, que foi a pior para mim, não sei se eu já estava mais velha, eu já estava cansada, vender a casa de novo, foi assim, para mim, doeu demais. Eu nunca tinha ficado tão abatida, lógico, não estou falando na questão financeira, eu nunca tinha me abatido tanto como foi dessa última vez. Isso não faz muito tempo não, gente, fazem 6 anos, 10 anos, 10 anos, parece que foi, né? Fazem 10 anos. Então, essa última vez, eu pensei, meu Deus, de novo, começar tudo de novo, eu já não sou tão jovem, né? Eu falei, e agora? E Deus me capacitou tantas vezes a fazer coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. A minha formação, eu sou pedagoga, trabalhei um tempo como voluntária, como pedagoga, mas depois, né, estando na fábrica, né, na verdade, eu fui realizar o sonho do meu filho. Né, o Newton estava nesse último negócio dele, pagando para trabalhar, e tivemos que vender a casa. E o sonho do meu filho do meio era ter uma fábrica de calçado. Ele tinha 18 anos e eu
fui tirar a Cresce, sou corretora de imóveis e comecei a administrar a obra. Uma amiga minha falou: Ivana, eu queria construir uma casa, mas eu não gosto de construção. Eu falei: não, eu vou, vamos lá, você põe o dinheiro e eu vou administrar. Aí Deus me capacitou, comecei a ser administradora de obra e corretora. E o sonho do meu filho era ter uma fábrica. E aí eu fui ajudar o meu filho a ter essa fábrica. E o Newton dizia: fábrica de sapato é a última coisa que eu quero na minha vida. Nunca eu teria uma fábrica de sapato. E o Senhor falava no meu coração: não é para ele, é para o teu filho. Vamos se posicionar. Eu me posicionei e fui ajudar o meu filho a realizar o sonho dele. Então, um pouquinho de dinheiro que eu ganhava, que dava para eu ajudar lá na fábrica, eu ajudava ele na fábrica. E começamos essa fábrica. E Deus foi abençoando, e o Newton trabalhando para uma outra pessoa. Aí eu falei: Newton, vem ajudar a gente. Porque você tem experiência, ele trabalhou tantos anos numa grande fábrica em Birigui. Você tem experiência, o Paulo precisa de você, a fábrica não pode pagar muito, mas você está pagando para trabalhar, vem trabalhar com a gente. Com muito custo, ele aceitou a proposta. Eu falei: fica até feio, o povo na cidade sabe que você tem tanto conhecimento, seu filho tem a fábrica, está padecendo ali, vem nos ajudar. Foi quando ele guardou o orgulho dele lá e veio trabalhar com o filho. Foi uma bênção, porque o Newton foi assim... toda a experiência dele, né? E eu e o Paulo sozinhos lá, e ele veio com a experiência dele, e a fábrica foi crescendo, eu ainda fiquei um tempo trabalhando no RH da fábrica, e meio período eu ficava no RH, meio período eu administrava a obra, e vendia casa também, e aí a fábrica crescendo, e eu fui, meu posicionamento, mesmo ele sendo contra, eu fui ajudar o meu filho a realizar o sonho dele. E ele veio trabalhar com a gente, e Deus foi prosperando. Meu filho do meio, do caçula, foi trabalhar lá também. E o principal, gente, a nossa prosperidade, o nosso ideal de prosperidade, não é só o dinheiro. E Deus não prospera só na nossa vida. Quando a gente começou a fábrica, nós tínhamos um bicicleteiro que tinha mais ou menos, no começo, 20, 30, 40 bicicletas, nem cabia no bicicleteiro, todo mundo tinha bicicleta. Você vai hoje na fábrica, ninguém tem bicicleta, todo mundo tem moto. Então, a prosperidade não é só na nossa vida, é na vida dos outros também. E o nosso alvo, o meu alvo, no começo, lá atrás, desde quando a gente começou a fábrica, não eram vidas, porque desde o primeiro dia, a leitura do devocional, a oração, sempre teve na fábrica, desde o primeiro dia. A fábrica não é do Paulo, não é do Newton, não é da Ivana, a fábrica é do Senhor Jesus. Então, nosso alvo são vidas, são famílias. Quantas pessoas aceitaram a Jesus, se converteram, estão aqui na igreja, se batizaram, foram para o face a face, através desses 15 minutos que a gente faz desde o primeiro dia lá na fábrica. Então, quando o alvo são vidas, são abençoar vidas, a sua prosperidade financeira vem. É automático, Deus conhece seu coração, Ele sabe do que você precisa, e Ele dá além do que você pede ou do que você pensa. Que lindo! Glória a Deus por isso, amém, que lindo, Ivana. E até me fez lembrar aquele versículo, né, que Deus fala, né, para Abraão: não, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E muitas vezes a gente acha que isso foi para Abraão, né? Me fez lembrar agora você falando, né? E muitas vezes é para nós, né? Isso, né? Em ti serão benditas as famílias da terra, né? Que linda. E eu queria aqui rapidinho, estava falando de Provérbios 31, que é um versículo que minha mãe, enfim, né? Sempre quando eu vou conversar com ela, eu dou alguma bola fora, ela sempre fala algum versículo. Então eu sempre tenho eles na minha mente. Você falando, né? Eu fui pega, não estava assim tão preparado. Assim, você me falou muitas coisas que me fizeram lembrar esses versículos. Eu queria ler aqui. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Está vendo? Não come pão da preguiça. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta.
prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. A gente sabe comandar também, né? Ela avalia um campo e compra, uma mulher de negócios, né? Com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio, e a lâmpada fica acesa durante a noite, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Amém? Ivana, vi muito retrato, agora você falando assim em detalhes, é o retrato da mulher de Provérbios 31, que é realmente o nosso foco, né? O nosso alvo enquanto mulheres, né? Meus queridos, Newton, eu gostaria que nós já vamos precisar encerrar o nosso tempo de hoje, mas eu gostaria que você deixasse uma orientação, uma palavra de tudo isso que vocês viveram, experimentaram como família, como casal. O que você poderia deixar para nós, inclusive se você quiser comentar, está preparada as 2 fotos que você nos mandou, testemunhar isso também para a gente, que acho que foi um dos grandes segredos do seu negócio, né? Então o que você poderia compartilhar conosco aqui? Pessoal, acho que a diferença do que nós fazíamos e do que nós fazemos hoje está na oração, né? Estar com o coração disposto a obedecer os planos do Senhor. Quando um negócio ele é de Deus, quando ele está nesse negócio, as coisas acontecem de forma natural, não tem briga, sabe, não tem contenda, não tem dúvidas. Até pela minha própria formação, eu sou muito cético, né? Eu era muito cético, acho que eu já não sou tanto, né? A gente vai ficando mais velho e vai quebrando um pouco isso, mas a gente, o Senhor sabe que a gente é meio ver e agir e olhar, né? E o Senhor, Ele é tão misericordioso comigo que Ele fala assim com letras quadradinhas, para não ter dúvida que é Ele falando, né? Esses dias mesmo, nós vamos até olhar aqui, nós fizemos uma aquisição de uma fábrica e eu estava com muito receio desse negócio, que é um negócio muito grande. Eu estava com medo do Senhor estar à frente desse negócio, e a minha oração o tempo todo foi: Senhor, que se as coisas, o Senhor estiver nisso, que vá tudo acontecendo de acordo com a Tua vontade. Algumas coisas que me pareciam impossíveis acontecer, nós oramos, eu e meus filhos, e aconteceram do jeito que nós tínhamos orado. E quando a gente entende, principalmente olhando do mundo material, do nosso mundo empresarial, a gente sabe quando alguma coisa é humanamente impossível, que foi Deus que fez, porque não daria para ser feito. Então, a minha lição de vida, Nilton, o que você aprendeu ao longo desses 38 anos? Que talvez seja fácil vocês falar: Nilton está falando de que ele está dentro da igreja, agora é fácil dizer, né? Eu acabei de dizer ainda há pouco, a gente consegue enxergar agora por tudo aquilo que a gente passou, né? As perdas, o tempo desses 14 anos distante de Deus, tudo que eu perdi, não materialmente, por estar distante de Deus, né? Esse distanciamento, o que Ele fez eu perder, como eu poderia estar muito mais próximo da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, de irmãos, e eu estava distante. Então, o maior ensinamento que eu acho que me trouxe, né, é que o Senhor tem que estar à frente, Ele tem que ser o dono de tudo, né? Sem Ele eu não vou em lugar nenhum. Se Ele não for à frente, né, me dando a direção, eu não vou em lugar nenhum, eu não saio do lugar. É melhor ficar dentro de casa, é melhor ficar parado. Se Ele não for, é melhor não ir. E você precisa ter a certeza que Ele está indo, que Ele está te levando, que Ele está te chamando, né? Como é que eu tenho essa certeza? Orando, tendo intimidade com Ele. Como é que eu tenho intimidade? Orando, conhecendo a voz, orando. O Senhor conhece cada um de nós pelo nome. Peça o que você quiser pedir, do jeito que você quiser pedir, e se for a vontade dEle, Ele vai te atender. Então, o caminho é muito simples. Nós que estamos tentando aprender esse caminho, é o Senhor o caminho, é ouvir o Espírito Santo. Não deixe de andar sem Ele, não deixe de ter Ele à sua frente, te dando a primeira direção. E segundo, a sua esposa, né? Eu costumo dizer, um casal, ele nasce casal quando a gente se casa, né? Vira uma família quando vem os filhos, e depois volta a ser casal de novo, né? Então nossos filhos já estão casados, nós já somos avós, já temos netos, meus 3 filhos estão casados, graças a Deus, né? E nós voltamos a morar nós 2 de novo. Então, se nós não nos darmos bem, se a gente não se dá bem, se um não viver para o outro, como vai ser essa casa?
Então a gente aprende isso de que forma? Sabendo que tem que um respeitar o outro, estar do lado, ouvir, conversar, né? Nós homens temos uma certa dificuldade de fazer isso. Eu percebo, eu venho mudando. A Ivana me cobra muito isso, porque a gente é muito objetivo, né? Não é, pode, não pode, ok, deu. Se dias eu mandei, ela me fez escrever um livro no WhatsApp, eu só mandei um joinha. Ela, nossa, que resposta, né, penetrante, né? Falei, tá bom, tá tudo certo, né? Então, nós esse se relacionar que a gente precisa, entender que às vezes elas precisam escrever um livro, né? Para falar um negócio, vira um romance a história no WhatsApp. E a gente às vezes responde com um joinha, ou ok, ou tá bom, ou sei lá, o que, eu tamo junto, sei lá, né? E acaba, isso não acaba satisfazendo. Então a gente precisa aprender a fazer isso, saber a entender, saber relacionar, saber ouvir, né? Eu acho que a vida da gente muda junto, muda muito. Sabe por quê? Porque a gente volta a ser casal, os filhos vão embora. Eu adoro estar com os meus netos, só que chega uma hora que eles vão embora. Enquanto alguns gostam de pescar, gostam de jogar futebol, eu gosto de cuidar de neto. Adoro, não tem divertimento melhor para mim. Pegar minha neta e ir no cinema, eu e ela, ir no shopping, pegar meu netinho e ir no parquinho brincar, fazer buraco na areia, adoro, sabe? Só que chega uma hora que ele vai embora, e aí quem sobra? Eu e a Ivana em casa. Então, tem que ter diálogo, tem que ter relacionamento, sabe? Então, desculpa, até me alonguei, mas o Senhor em primeiro lugar e a sua esposa, e fazer de tudo, para se dar bem, para conviver bem, né? Para que mantenha o casamento harmonioso, né? Porque todo mundo sente o reflexo. Esses dias eu me lembrei do meu avô e da minha avó paternos, que eu nunca os vi brigar. Eles não eram cristãos, né? Eram católicos, se diziam católicos, tal, mas nunca os vi brigar, nunca deram exemplo de briga, nunca brigaram na frente de nenhum filho, de nenhum neto, nunca. Sequer ouvi meu avô ou minha avó levantar a voz um para o outro, né? Do lado materno não foi bem assim, o pau torava, né? O pau quebrava feio, mas do lado do paterno, nunca vi. Então, existem algumas coisas de respeito, sabe, que eu acho que a gente tem que aprender a cultivar. É o entender, é a empatia, se colocar no lugar do outro. Eu acho que é isso. Eu vou pedir para o pessoal colocar, tem 2 fotos, para o Newton. Calma que não acabou ainda. A Linda já está... Aqui, ó, tem 2 fotos. Eu queria que o Newton testemunhasse a respeito dessas... Mostra outra foto, que acho que vai dar para o pessoal entender um pouco melhor a dimensão. Essa foi a fábrica que nós compramos agora em janeiro. Nós tomamos posse dela dia 8. Aqui. Essa foto foi tirada no dia 9 de janeiro agora. Tem 1000 pessoas aí nessa foto, tá? E às vezes o pessoal fala, nossa, mas vocês estão gastando 15 minutos todo dia para orar. Aqui era a oração do primeiro dia. O primeiro dia foi a Ivana que orou. Dia 8 foi a Ivana que fez a primeira oração. E eu dei a orientação de que nós não iniciaríamos o nosso trabalho, como é feito em nenhuma dos nossos negócios, ninguém começa a trabalhar sem orar. E para alguém não dizer que está sendo roubado, vai bater o ponto, registra o seu ponto, depois a gente vem orar. Para ninguém alegar, esse crente é maluco, ele acha que ele é crente, e aí ele quer que eu comece a trabalhar depois que ora, né? Não, primeiro ele bate o ponto, depois a gente vai lá orar, né? Aqui tinha 1000 pessoas orando, e está sendo assim todos os dias. Quando nós falamos, o pastor Marcelo disse que nós empregamos aproximadamente 1.800 pessoas, nós não iniciamos o nosso dia sem todo mundo estar orando. Todos os nossos negócios começam a trabalhar às 7 da manhã, inclusive as lojas. Tá? Não abre as portas, mas o pessoal está lá dentro trabalhando. Então vocês podem ter certeza de uma coisa: 7 horas da manhã, tem 1.800 pessoas orando uns pelos outros, abençoando aquele lugar, abençoando o trabalho, abençoando a casa. E é isso que faz a diferença. Eu já perdi gerente que disse, Nilton, não dá para trabalhar assim, eu não consigo, eu perco muitas horas. Eu falei, quantos pares você já perdeu de sapato? Não, eu não sei, nós não perdemos nenhum. Eu já estou te respondendo, nenhum. O Senhor não vai deixar a gente perder um par de sapato que nós estamos orando. Pelo contrário, vamos produzir muito mais. Quantos lares, como a Ivana falou, foram abençoados? Quantas famílias, casamentos resgatados por conta de uma simples oração pela manhã? Simples. A gente vai ter de todo mundo. Tem cristão, tem católico, tem espírita, tem de tudo lá, tá? Então o que a gente faz? Qual é o segredo? A dica para vocês: lê um devocional simplesinho, curtinho, só para dar a introdução.
Se tiver alguém que pode trazer uma palavra, traz uma palavra. Nós temos alguém que traz uma palavra sempre. E é aberto, todo mundo pode ir lá e pegar o microfone, não é de ninguém, tá? Traz uma palavra, faz uma oração. E aí ora um Pai Nosso. Quem é que não sabe orar um Pai Nosso? E a oração do Pai Nosso foi Jesus que nos deixou. Que é uma oração mais profunda do que o próprio Pai Nosso, né? Então, nosso segredo é estar todos os dias, 7 horas da manhã, clamando ao Senhor, para cuidar das famílias, cuidar dos maridos, cuidar das esposas, cuidar dos filhos, dos pais, abençoar o lar, abençoar a empresa, para que ninguém se machuque. E é todo dia assim. E o Senhor vem fazendo isso há 10 anos, gente. Há 10 anos que nós não damos um passo para trás, só para frente. A gente ouve falar em crise, ouve falar que não tem pedido, que não tem sapato, e nós estamos andando para frente. Se a gente for olhar para a crise, não dá para olhar para o lado humano. Então, se alguém me pergunta, Newton, a questão é humana, não dá para olhar humano, não dá, não olha que a conta não fecha, a conta não fecha. Temos problemas? Temos, claro que temos. Imagine pagar o salário de 1.800 funcionários, claro que tem problema, claro que é um monte de coisa, é problema, pedido para sustentar esse monte de fábrica rodando, andando, mas o Senhor vai abençoando, gente. Só vou dar um exemplo para não me alongar muito, pastor. Esse caso que eu falei da fábrica, essa fábrica era uma fábrica da Azaleia, da Vulcabras, lá em Sergipe. Ela produz 10 mil pares por dia. Nós produzimos 7 mil pares por dia aqui em Birigui. Lá produz 10, ou seja, se somar as duas fábricas dá 17. Senhor, como nós vamos fazer? País em crise, tudo andando para trás, como é que nós vamos fazer? Dá uma direção. Sabe o que o Senhor fez? Fez eles venderem a fábrica e deixar a gente produzindo os 10 mil pares para eles. Entendeu? Então, ou seja, os 10 mil pares que nós estamos fazendo lá não são nossos, são deles mesmos, porque eles já tinham os pedidos. O que para nós era humanamente impossível, o Senhor encontrou um jeito de resolver, que era produzir para Ele mesmo. Ele precisa de produzir o sapato, Ele tem venda para isso. A fábrica não está parada, não estava parada. Nós compramos uma fábrica rodando. Então vocês percebem o que eu quero dizer de que Deus faz? Senhor, faço 7 mil pares, como que eu vou fazer 17? País parado, país em crise, como é que nós vamos assumir um compromisso, uma loucura de dizer que nós vamos sair de 7 mil pares por dia para 17 mil pares por dia? O que o Senhor fez? Olha, então faz o seguinte, produz para mim os 10 mil pares todo dia, do meu próprio sapato. Então, gente, é assim, não tem explicação lógica, não existe explicação. Se a gente for buscar explicação, não tem. Eu acho que é bem isso, a direção é isso, é entregar, é consagrar, sabe? É você verbalizar isso, é dizer realmente com todas as letras: essa empresa não é nossa, essa empresa não é minha, o Senhor é dono dessa empresa, sabe? Isso faz toda a diferença no mundo espiritual. O diabo fica com medo. Peraí, eu vou entrar aqui, um monte de gente orando, melhor arrumar uma empresa onde ninguém ora, sabe? E não aqui, sabe? A pessoa todo dia consagra aqui para o Senhor, é melhor eu buscar outro lugar mais fácil, que aqui eu não vou encontrar brecha. Eu acho que é isso. Só um minutinho. Nesse dia, nós levamos para todas as unidades. Pode voltar a foto, por favor, o pessoal acompanhando. O devocional do Billy Graham, que nós viemos comprar, que era um devocional mais simples, né? E eu não tinha lido. Nós cheguei lá, abri, tirei o lacre e dizia assim, o texto: tudo o que pedirdes em meu nome, se creres, recebereis. Filhos, orem pelos seus pais. Pais, orem pelos seus filhos. Orem por essa terra seca e infértil, que se torne uma terra abundante e fértil. Gente, nós estávamos no Nordeste, né? Estamos lá em Aracaju. Olha a palavra que o Senhor trouxe no primeiro dia que nós estávamos lá. Não tinha quem não chorava. Foi um derramar assim de Deus, o texto que o Senhor mandou naquele dia. E o CEO deles, lá o diretor-geral da Azaleia Vulcabras, veio e disse assim para mim: eu sou cristão, eu nunca vi isso. E a senhora, eu sou muito observador, a senhora falou 7 vezes o nome de Deus. Eu falei: ah, é? Eu tinha percebido isso. Eu falei: é porque 7 é o número da perfeição do Senhor, né? Para você ver. E onde você chegava ali, naquele dia, pessoas chorando pela palavra que foi lida e que o Senhor mandou exatamente sobre essa terra seca e infértil, se torne fértil e frutífera. Olha que bênção.
Meus queridos, quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. E eu gostaria, antes de nós encerrarmos, o Newton vai estar orando pelas nossas vidas. Ele tem uma graça, uma autoridade dada por Deus para ministrar sobre os nossos corações. Mas eu gostaria de deixar 2 textos para vocês estarem também pensando. O primeiro é Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 e 18, que diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir a riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Coloquem Deus em primeiro lugar, na sua vida, nos seus negócios, no seu casamento. E também Provérbios 16:9 diz assim: é da natureza humana fazer os planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. O segredo é estar debaixo da nuvem de Deus. O segredo é estar no centro da vontade de Deus. Nesse momento nós vamos entoar o nosso último louvor. Eu gostaria que apagassem as luzes. E se você de alguma maneira foi tocado, abençoado por essa mensagem de hoje, eu gostaria de convidar a você a dar um passo de fé. O Newton vai estar orando pela sua vida. Se você viveu algo parecido, está precisando também de uma instrução do Senhor, uma alternativa do Senhor, essa é a oportunidade que Deus te dá. Essa é a oportunidade que Deus te dá. Talvez aquilo que tudo isso que eles testemunharam aqui conosco é o que você está vivendo. A dificuldade às vezes de você como homem compartilhar ou acreditar na sua esposa. Talvez a sua dificuldade de esposa, de estar sendo auxiliadora de maneira sábia, de estar junto, abraçando junto com o seu marido, por mais que talvez a decisão errada não tenha sido a sua. Mas o Senhor te levanta como coluna, o Senhor te levanta como alicerce na sua casa, para ser um instrumento de sustento do seu marido, dos teus filhos. E talvez você tenha falhado nesse seu papel, nessa responsabilidade, nessa capacidade que Deus te deu. Talvez existam homens aqui que não têm sido sábios ao estar conduzindo o seu lar, não têm exercido o papel de liderança ao qual Deus te chamou. E não se esqueça, aquilo que Deus nos capacitou para fazer um dia, Deus vai cobrar de nós. Então, se você não tem exercido o seu papel de homem, de marido, de esposo, essa é a oportunidade de se render ao Senhor e dizer: Deus, me ajuda. Você pode ver o futuro? Consegue enxergar o que está por vir? Como um flash de luz, rompendo as trevas, o amanhã vem e não demora. Só conseguimos conquistar aquilo que enxergamos. O futuro é um lugar que você precisa enxergar. Preste atenção à mensagem e entenda a visão. Ouça bem e enxergue o porvir. Veja o futuro e a esperança de um dia bom e olhe para os céus que abertos estão. Veja o reino e a sua expansão. Algo novo irá acontecer e entre nós já está surgindo. Você consegue enxergar? Abra os olhos, esse é o tempo da visão perfeita.